Nós iniciamos mais um episódio do Fixcast, aqui diretamente dos estúdios da Fix, e hoje recebemos mais uma mente brilhante. E que mente brilhante! Meu amigo, dispensa comentários, por quê? O papo aqui hoje é sobre educação, sobre transformação, inovação. Nós estamos recebendo com muito carinho o meu amigo professor Daniel. Ele que é diretor acadêmico da Unifatesc. E nós vamos conversar um pouco sobre os desafios do ensino superior e como preparar os acadêmicos para esse mercado que está em crescente transformação. Professor Daniel, é um prazer tê-lo conosco nesse episódio. Obrigado por ter aceito o convite para participar com a gente, contar um pouco da sua história, uma história de sucesso, desde lá do início, agora junto aí como diretor acadêmico da Unifatesc, mantenedor da Unifatesc também. Obrigado pela presença. Ricardo, eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui nesse mais um episódio aí do Fixcast. E a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o nosso grupo Fatesc, um pouquinho sobre o Daniel também, e como você mesmo falou, vamos ter oportunidade de falar um pouquinho sobre vida e sobre educação, que eu acho que é a grande mola transformadora. É verdade. Daniel, você, professor, hoje diretor acadêmico, mas sempre foi, a sua profissão sempre foi professor? Então, cara, eu não sempre fui professor. Na verdade, professor é um negócio assim que caiu na minha vida de paraquedas. Olha só. Quando eu estava no ensino médio, eu queria ser engenheiro. Engenheiro naval. Uma engenharia diferente, e aí tinha que ir embora, tinha que estudar longe daqui, né? E bem naquele momento em que eu terminei o ensino médio, cara, eu fui pego de surpresa, porque eu era o mais velho de casa, e meu pai não estava bem de saúde e eu acabei não podendo sair da cidade. Certo. E aí eu optei por ficar em Paranavaí e ajudá-lo. Meu pai tinha um comércio, meu pai tinha uma sapataria, bem próximo daqui, inclusive, da onde nós estamos aqui, dessa sede dos estúdios aqui, menos de 10 minutos a pé daqui. E eu trabalhava com ele, ajudava ele, né? E aí eu optei por ficar, e aí o meu sonho de ser engenheiro foi embora. Mas a vida dá um monte de voltas, né? E nesse monte de voltas, eu queria estudar alguma coisa que tivesse na cidade de Paranavaí para não ficar parado, né? Na verdade, tem que fazer faculdade, queria estudar. E aí eu fui olhar no hall de cursos que tinha na Fafipa, na antiga Fafipa, né? Sim. Que era a única faculdade na época em Paranavaí, isso em 1985, né? 40 anos atrás. Certo. E aí eu vi que tinha lá ciências contábeis, geografia, história, letras, administração e tal. E resumindo, como eu gostava muito de matemática, gostava de exatas, gostava de cálculo, gostava de física, eu optei por fazer matemática. Mas na minha cabeça era assim, eu vou fazer para dizer que eu tenho curso superior. Eu não vou ser professor. Essa não é... Você queria um canudo. Né? Eu queria falar assim, eu vou ter um canudo, vou ter um curso superior. Mas jamais pensei em virar professor. Certo. Né? Porém, a parte mais legal é essa, cara. Eu estava terminando o primeiro ano da faculdade e uma professora gostava muito de mim. A gente tinha uma ligação muito forte e... já citei ela, inclusive, para outras pessoas, já citei em postagem minha do Instagram. Ela me ofereceu a oportunidade de lecionar. Ela havia sido convidada por uma escola particular para dar aula, para substituir uma professora de licença médica. E ela não queria. E aí ela falou, escuta, você não quer dar aula no meu lugar lá, tal? E aí eu falei, não, dona Miriam, eu não vou ser professor. Eu não vou ser professor, eu estou aqui de passagem por isso aqui, mas eu tenho outros planos para a minha vida. Só que eu acho que eu tinha outros planos, mas Deus tinha outro plano para a minha vida. É verdade. Eu fiz um e ele fez outro. Certo. E aí, para encurtar a história, que ela é longa,
eu assumi esse compromisso de lecionar durante 3 meses em substituição a uma professora que estava de licença. E nunca mais saí. Nunca mais saí. Professor de matemática. Doença chamada professor. Eu falo doença, cara, porque, não pejorativamente, tá? Sim. Eu falo doença porque isso contagia, gente. Contagia, exatamente. É muito bom ser professor. E eu fui picado por esse mosquito chamado docência. E gosto muito, né? Estou nessa profissão há 40 anos e eu tenho certeza absoluta que fiz a escolha certa, tá? A engenharia é um sonho que ficou para trás. Realizei ele na minha filha, que hoje é engenheira, né? Não porque eu pedi, tá? Ela também que quis. Quero deixar isso muito claro. Realizei o sonho nela, né? E hoje sou professor. Agora, professor de matemática, cara, é uma das disciplinas assim que a maioria tem dificuldade, né, de aprender e tal. E o desafio é um pouco maior, né? Matemática ama ou odeia, tá? Exato. As pessoas ou gostam muito ou não gostam nada, né? Mas eu gostava muito de matemática. Eu sempre tive muita facilidade com cálculo, com números, com física, no ensino médio, né, no ensino fundamental com matemática. E aí eu escolhi justamente aquilo que eu gostava, que eu tinha facilidade e gostava demais. Então, acredito que muitas mentes assim que hoje são profissionais em Paranavaí, que passaram, né, pela minha mão como professor, tem boas recordações. Eu, quando os encontro, normalmente a gente tem boas recordações. Que legal. E aí você foi ser professor numa escola particular e continuou? Foi professor também na rede pública ou não? Sim, eu fui professor por muitos anos na rede pública. Durante um período muito longo eu fui professor na rede privada, né? Eu comecei numa escola privada, fiquei nessa escola por muito tempo, depois iniciei um projeto, né? Um projeto como sócio de uma escola, né? Aqui na cidade de Paranavaí. Inclusive, a escola existe até hoje, ali na Praça da Xícara, que é o Nobel. Você me conheceu nessa época, Exato. né? A gente se conheceu aí no final da década de 90, começo dos anos 2000. E depois eu passei num concurso para ser professor efetivo na FAFIPA, onde hoje é a Unespar. Depois que eu me formei lá, eu fiz pós-graduação e aí fui convidado para... me falaram que teria um concurso público lá, eu fui, fiz e passei. E fiquei lá durante 20 anos como professor. Agora me fala uma coisa, você falou em pós-graduação em matemática. Matemática tem, assim... Tem pós-graduação, depois eu fiz mestrado, né? Fez mestrado. E aí eu consegui até realizar um sonho, cara, porque eu fiz mestrado na engenharia. Olha que legal. Então você tem um pé dentro da engenharia. Quando eu estava já lecionando, né? E aí apareceu uma oportunidade de fazer mestrado dentro da área da engenharia. É um programa que tem na Universidade Federal do Paraná, que é Matemática Aplicada à Engenharia. Né? Então, ou seja, a gente mostra dentro da engenharia de que forma que a matemática é usada. Porque a engenharia tem muita matemática. Muita matemática. E um detalhe importante, não só a engenharia civil, né? Lá na minha turma de mestrado eu tinha engenheiro florestal, tinha engenheiro mecânico, tinha engenheiro civil, tinha engenheiro elétrico e eu era matemático ali no meio de um monte de engenheiros, né? Foi muito legal essa experiência porque eu consegui... fazer um trabalho com matemática aplicada, que hoje me ajuda muito, me ajuda demais na minha profissão. Tá, e aí depois do Nobel, né, que é uma grande escola. Foi uma grande escola para mim. Veio já... A FATESE. FATESE. A FATESE. A FATESE é 20 anos atrás. Rua Getúlio Vargas. 333. 2008. Exatamente. Processos gerenciais, marketing e gestão ambiental. Exatamente. Foram os 3 cursos que deram início na FATESE na época, né? Exatamente. Como é que foi essa experiência de juntar ali a turma, os mantenedores, você, Gilmar, Eduardo, Guilherme e na época Pedro Baraldi. Gente, vamos montar uma faculdade. Cara. Como é que foi isso aí? Isso aí foi um negócio bem legal, cara, porque, na verdade, essa ideia começou na cabeça do Gilmar, né? O Gilmar é um cara
Visionário. Diferente, muito visionário. Tenho um respeito, uma admiração, um carinho enorme por ele, pelo que ele representa para o nosso grupo, pelo que ele representa como uma cabeça muito forte dentro do nosso grupo de mantenedores. E o Gilmar teve essa ideia através de um amigo dele, né, de Umuarama, que eles eram muito próximos, e ele ia montar uma faculdade em Umuarama. E ele falou assim, cara, por que vocês não montam em Paranavaí também? O Gilmar falou, mas não faz sentido montar a faculdade de Paranavaí. Na época já tinha duas, tinha a Unespar, que era a Fafipa, né? E tinha ali a Unipar, que já estava consolidada, muito forte, uma grande instituição e tal. Ainda não tinha Instituto Federal. O Instituto Federal veio depois. E aí ele falou, esse amigo dele falou, vamos montar uma faculdade de cursos curtos, cursos superiores de curta duração, que a gente chama de cursos tecnólogos, né? Cursos de tecnologia. E aí não tinha esse nicho na cidade de Paranavaí. Ou seja, a gente veio vender geladeira no calor. Porque ninguém estava vendendo geladeira aqui. Mas já tinha gente vendendo freezer. Tudo bem, tinha as outras faculdades que ofereciam cursos diferentes, que são os bacharelados e as licenciaturas. Mas não tinha, nem na Unespar e nem na Unipar, não tinha os cursos superiores de tecnologia. E a gente entrou exatamente nesse nicho. E eu me lembro que o grande diferencial da FATESC naquela época foi essa questão dos cursos tecnológicos. Por quê? Rápido. Quando alguém pensava em fazer uma faculdade, falava, fica 4, 5 anos, cara, estudando. Meu Deus. Aí veio com essa pegada dos cursos tecnológicos. Sim. Em 2 anos. Rápidos. E práticos. Exatamente. Não tem tanta teoria como num curso de bacharelado e licenciatura, que às vezes forma mais gente para academia e pesquisador. É um curso de mercado de trabalho. Vai preparar o cara para o curso de processos gerenciais que a gente tinha na época, ele preparava realmente o cara para trabalhar numa empresa, no RH, na parte de vendas, na parte de gestão. E o curso de marketing preparava o cara para ir trabalhar numa agência, para ir trabalhar num jornal, para ir mexer realmente com marketing. O curso de gestão ambiental preparado para ele trabalhar numa usina, num posto de gasolina, mexer realmente com coisas do mercado de trabalho. E aí, a nossa surpresa foi essa, a cidade abraçou e a gente conseguiu aí formar as três primeiras turmas no final de 2009, né? Depois, logo na sequência, 2012, aí vieram os cursos bacharéis, a gente trouxe administração e ciências contábeis e, de quebra, ainda trouxemos um curso de TI, que era o curso de sistemas para a internet. Aí nós ficamos na faculdade com 6 cursos em 2013. Entramos em 2013 com 6 cursos. Os 3 tecnólogos que já tinham, mais um tecnólogo que era sistemas para a internet e mais os cursos bacharéis de administração e ciências contábeis. Esse aí foi o nosso, digamos, o nosso reconhecimento na cidade como faculdade. Porque as pessoas confundem muito a ideia de técnico e tecnólogo. O técnico é um curso de nível médio, né? E o tecnólogo é um curso superior, um curso curto, porém um curso com status de graduação realmente, né? Então, quando a gente trouxe administração e ciências contábeis, aí eu acho que a cidade realmente enxergou a gente como uma faculdade. Parece que até aquele momento não tinha enxergado ainda. Esse era o que a gente sentia. Mas aí a gente que acompanha a evolução de vocês, né, da então FATESC, que agora já é Unifatesc, né, porque hoje já é um centro universitário. Né? Sim, desde 2019. Desde 2019. Começando lá com 3 cursos, hoje são quantos cursos ao todo? Olha, hoje nós temos nos cursos presenciais, muito importante destacar isso aí, nós temos 18 cursos. 18 cursos presenciais que são ofertados exclusivamente na cidade de Paranavaí. E nós temos os cursos da modalidade EAD, que nós começamos no ano de 2017 e que aí já chega na casa de centena. Já temos mais de 100. Né? Quando a gente começou o EAD,
em 2017, a gente não era centro universitário, né? A gente era faculdade. Qual que é a diferença? Só para explicar bem rapidinho para as pessoas aí. Isso. A faculdade, ela não tem autonomia para começar um curso superior sem autorização do MEC. Isso até o ano de 2018, a gente tinha esse status e não podia. Então, ou seja, eu ia começar um curso, eu tinha que protocolar um projeto no MEC, esperar uma comissão vir até a cidade de Paranavaí, avaliar, autorizar para a gente poder dar start no curso. Quando a gente virou centro universitário no ano de 2019, aí você tem autonomia para você poder começar um curso superior. Você não pode formar a primeira turma sem ele ser reconhecido. Então, antes de formar a primeira turma, ou às vezes depois, logo na sequência, vem uma comissão do MEC e aí ela faz o que a gente chama de reconhecimento do curso, que é um processo para dizer a faculdade oferta um curso de qualidade. Certo. E aí ela avalia o seu curso com um conceito 1, 2, 3, 4 ou 5. Todos os cursos são avaliados, conceito 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se você é avaliado com conceito 1 ou 2, é considerado que você tem um curso ruim. Se você é avaliado com conceito 3, a gente diz que é um conceito médio, né? E os cursos de conceito 4 são muito bons e de conceito 5 são cursos que a gente classifica como de excelência. Tá? Para vocês terem uma ideia, os 18 que a gente tem, todos foram reconhecidos e todos com conceito ou 4 ou 5. Olha que legal, tudo top. Exatamente. Tá? A gente tem vários com conceito 5, né? E vários com conceito 4. Isso aí avalia o quê? Avalia a estrutura do curso, avalia a matriz, avalia a estrutura da biblioteca, o corpo docente do curso, se a maioria é composto por mestres e doutores. Então, tudo isso entra numa planilha e essa planilha dá um score, dá uma nota para aquele curso, para aquela avaliação de reconhecimento. Que legal. Bom, já que nós já entramos aí na seara da Unifatesc, né, do Centro Universitário Unifatesc, Daniel, só para explicar para a gente, né, as pessoas que nos seguem, nos acompanham pelo YouTube, também pelo Spotify, qual é realmente o papel de um diretor acadêmico dentro de um centro universitário? Muito legal a sua pergunta. O diretor acadêmico, ele gerencia as ações e a forma como o curso é ofertado, né? Certo. Então, hoje eu dirijo, né, os cursos presenciais e nós temos a direção acadêmica dos cursos EAD. Certo. Então, as matrizes, elas são propostas pelo coordenador do curso, são aprovadas pelo colegiado, mas elas são chanceladas pela direção acadêmica. Então, eu digo se ela vai ser ofertada daquele jeito ou não. Então, a forma de oferta da matriz, a qualidade, ela é medida por avaliações e isso aí tudo passa pela gestão do diretor acadêmico. Certo. Então, eu posso dizer que a qualidade dos nossos cursos, ela tem a mão do professor, ela tem o braço do coordenador do curso, mas ela tem a cabeça da direção acadêmica. Olha só. É isso aí. Então, precisa de gestão, de pensar, de tomada de decisão em relação à forma como que o curso vai ser ofertado. Bom, nós estamos falando aí de quase 20 anos, né, de existência. Sim. Da marca Unifatesc, que surgiu em Paranavaí, se expandiu para o Brasil todo através dos polos do EAD, né? Exatamente. Me fala uma coisa, você como diretor acadêmico, você acha que a educação de nível superior, ela mudou lá daquela época do início até agora? Teve alguma transformação na sua opinião? E se sim, qual foi essa transformação? Ricardo, é o seguinte, a gente tem discutido sempre isso dentro da universidade. O que se ofertava como escola e o que se oferta como escola hoje. O que se oferta como ensino e o que se oferta hoje. A gente, obrigatoriamente, precisa passar por inovação, precisa passar por processos de mudança dentro da universidade. Eu posso dizer para você que a universidade ela se perdurou durante muitos anos por processos
muito semelhantes até o pré-pandemia. Até pré-pandemia. Quando nós chegamos na pandemia, no ano de 2020, que foi um divisor de águas para a universidade, tá? Quando eu falo para a universidade, na verdade foi um divisor de águas para o mundo, né? O mundo mudou pós-pandemia. Só que a educação, ela mudou muito, né? A gente descobriu, né, dentro desse período aí de pandemia, novas formas e novos jeitos de se ensinar, né? Processos de inclusão digital dentro da universidade. Então, por exemplo, hoje, dentro da nossa faculdade, os cursos presenciais, todos eles ofertam disciplinas ou parte das disciplinas em modalidade remota ou EAD. Certo. Então, o MEC permite isso, é muito importante deixar isso claro. É uma oferta permitida. Então, por exemplo, os cursos presenciais, eles podem ofertar hoje, no ano 2026, até 40% da sua carga horária sem que seja na presencialidade dentro da instituição. Então, eu posso ofertar 40%. Se eu ofertar mais do que 40%, aí ele deixa de ser presencial e passa a ser um curso híbrido, isso. né? E se eu ofertar muito de EAD, ou seja, 90%, que é o que acontece nos nossos cursos EAD, aí ele é chamado realmente de educação à distância. Então hoje nós temos 3 modalidades, que é o ensino EAD, né? O ensino híbrido, que muitas pessoas não gostam da palavra híbrido, o MEC mesmo não gosta, é semipresencial. Semipresencial. E os cursos presenciais, que é essa modalidade que a gente tem aqui na cidade de Paranavaí, mas que eu posso ofertar uma parte da carga horária na modalidade EAD, e a gente tem feito isso. Aí você fala assim, mas vocês fazem isso por quê? A gente faz porque a sociedade mudou. O jeito de aprender mudou. O jeito de ensinar mudou. E os alunos precisam aprender também de forma remota, porque eles vão trabalhar de forma remota. Só para você ter uma ideia, hoje, se você for conversar com um psicólogo, com um advogado, com um engenheiro e tantas outras profissões, eles vão falar para você a quantidade de processos que eles fazem no trabalho deles sem ser na modalidade presencial. A minha filha mesmo tem uma amiga, né, que foi ficar um ano na Suécia com o marido dela, que foi fazer pós-doutorado, uma pós-graduação lá, e ela é psicóloga. E os dois residem na cidade de Curitiba. E ela foi acompanhar ele lá e ela não perdeu 80% dos pacientes. Olha aí. Ela continuou atendendo os pacientes dela lá da Suécia, né? E aí ela atendia aqui e agora voltou para o Brasil e voltou a atender uma parte deles na presencialidade, porque ela ainda continua atendendo uma boa parte de forma remota. Isso vale para os advogados, você sabe isso, sim. que fazem audiências remotas. As audiências já existiam nesse formato, mas muito discretamente antes da pandemia. Depois da pandemia entrou a audiência remota e ela não saiu mais. Ela ficou, ela continua existindo aí, né? Então, não tem como dizer que nós trabalhamos hoje do mesmo jeito que nós trabalhávamos há 10, 15, 20 anos atrás. Então a escola também não pode ser a mesma. E aí a gente sofreu muitas transformações, a maioria delas nessa área, na área de digitalização dentro da instituição. E o bacana que você está falando, você está explanando aí, eu estou aqui viajando, porque é muito legal isso aí, cara, porque é bacana ver como a instituição tem acompanhado a evolução das coisas, né? Tanto do formato dos alunos, né? Na disponibilidade de aprender, né? Sim. E dos professores também. E você considera hoje, Daniel, que o professor hoje, ele além de ser professor, ele tem que ser um mentor? É isso? Essa é uma missão. Ser professor e mentor, ou seja, instruir a formação da carreira, né? É lógico que depende da disciplina que ele trabalha, ele é muito mais teórico ou um pouco mais prático, voltado realmente para a profissão. Mas, na sua maioria, a gente pode dizer que o professor tem essa função de mentoria, principalmente quando ele atua já no mercado, não é apenas professor. Sim. Tá?
Vou dar um exemplo para você. Você vai lá na FATESC hoje, todos os nossos professores do curso de Direito, eles não são professores do curso de Direito. Eles não são professores. Eles são professores do curso, mas eles são advogados. Sim. Todos têm o seu escritório, né? Eu tenho muito legal. Eu tenho professora lá que é juíza, né? Que atua no fórum, na magistratura. Então a gente tem diversos profissionais, os que dão aula na engenharia são engenheiros. Então eles têm essa condição de instruir realmente para a profissão. O professor que dá aula no curso de pedagogia, ele já é professor por natureza e ele está formando outro professor que vai dar aula para as criancinhas pequenininhas lá, ou trabalhar na gestão pedagógica de uma escola. E aí você acaba não focando 100% no aspecto teórico de uma disciplina, mas sim discutindo sobre o que o mercado espera daquele profissional. Trazendo cases, trazendo fatos do dia a dia, isso é muito bacana. Exatamente. Então a nossa função hoje como professor numa universidade é essa mesmo, é a função de mentoria. Porque se você for avaliar, tá, o conhecimento está onde? O conhecimento está aqui. Né? Tudo que você precisa tem no Google hoje, que você vai procurar, tem nas IAs, as IAs estão fazendo, né, estão escrevendo dissertação de mestrado, estão escrevendo tese de doutorado, as pessoas estão apenas corrigindo depois. A IA está produzindo projetos de casa, pega um terreno, tira foto do terreno e ela faz um projeto. E o engenheiro faz o que depois? Faz os ajustes. Ou seja, ele fala, não, essa parede não está legal, vou tirar ela daqui e vou pôr para lá. Não, esse pé direito não tá bom com 3,5 metros, eu vou deixar ele com 6, vou deixar ele com 4. Ou seja, a IA não vai substituir a nossa qualidade como empresário, como pessoa, como professor, como profissional, mas ela vai te ajudar em muito. Então, a nossa função como professor é essa, é instruir as pessoas para elas irem para esse mercado dessa forma. E você falou uma situação da inteligência artificial, que hoje ela está presente em quase todos os segmentos, né, do mercado aí. A gente vê tanto na medicina, no direito, na engenharia, né? E hoje as pessoas têm realmente essa facilidade, né? Uma pergunta, até como curioso, num trabalho de conclusão de curso, tem como identificar? Porque antigamente tinha no meu tempo era os filtros. No meu tempo era o plágio, né? Os filtros de plágio. Tem hoje, mas até hoje. E consegue ver se é IA ou não? Então, cara, tem filtros hoje, né? E os filtros são muito bons, consegue identificar, porque o que a IA faz? Na verdade, o que a IA faz, ela faz uma pesquisa, igual o Google faz, e vai buscar as informações em vários lugares simultaneamente, compila tudo e te dá uma resposta pronta. Certo. Tá? Antigamente você ia no Google e você digitava lá alguma informação, ela ia te dar um texto aqui, um outro texto aqui, um outro texto aqui, você tinha que ler, fazer um filtro, tirar um pouco daqui, e a nossa função, se você for realmente uma pessoa da academia e séria, é filtrar isso aí. Se for um trabalho acadêmico, um TCC, uma dissertação de mestrado, cite as fontes, citar as fontes, mas não existe nenhum mal em usar essas fontes. Não, porque... Não, você usou, citou. De onde eu extraí aquilo? Usou uma outra ideia, citou. E depois eu compilo tudo e crio a minha ideia. O que eu penso em relação àquilo. Porque não precisa de ineditismo numa dissertação de mestrado, assim como não precisa de ineditismo num TCC. A gente precisa de ineditismo nas teses de doutorados. Essa é a grande diferença entre uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, é o ineditismo. Então ali você precisa realmente defender uma ideia que se espera que seja inédita. Nem sempre é, mas se espera que seja. Tá? Me diz uma coisa agora, Daniel. Existe algum projeto ou iniciativa acadêmica que você se orgulha, que tenha marcado aí a tua história dentro do mundo acadêmico? Cara, tem. Tem? Pode contar pra gente? Posso contar. Porque aqui é o lugar de contar história. Tem muitas coisas que eu me orgulho, mas tem uma que eu me orgulho muito, muito mesmo.
Quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha que escrever a minha dissertação. Aham. E a dissertação de mestrado, como eu fiz em matemática aplicada à engenharia, Certo. qual era a ideia? Era ir dentro de uma empresa, de uma indústria, e tentar usar a matemática lá para resolver um problema daquela empresa. Aham. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fui falar com um amigo, tá? O Luiz Zocante, aqui de Paranavaí. Luiz Zocante. O Luiz Zocante. Inclusive esteve aqui. Isso, irmão do Arildo Zocante, Isso. né? São Aham. dois contadores conhecidíssimos aí na cidade, são amigos de criança, amigos da minha infância, né? O pai deles era amigo do meu pai. Olha só. Eram vizinhos, inclusive. Meu pai tinha uma sapataria e o pai do Arildo e do Luiz tinha uma barbearia. Eles eram vizinhos. Então a gente cresceu juntos ali. Certo. A gente cresceu, o moleque ali, o pai dele barbeiro, meu pai sapateiro, Aham. e a gente se conheceu ali. Tá. Voltando na minha história, aí o Luiz, ele era contador na antiga Avícola Felipe. Exatamente. E aí eu fui lá, falei, Luiz, eu tô fazendo mestrado, cara, e eu queria desenvolver um projeto aqui dentro para ajudar a Avícola a resolver algum problema. Aí ele falou, mas você está fazendo mestrado em quê? Tipo assim, em administração, em contabilidade? Eu falei, não, estou fazendo mestrado em matemática aplicada à engenharia. Ele ficou, mas vai resolver algum problema aqui na empresa? Tá. Aí ele me levou, me apresentou quem? O dono, Olha aí. seu Geraldo Felipe. Aham. Aí sentei na mesa do seu Geraldo Felipe, e aí seu Geraldo, um senhor muito inteligente, né, um visionário, né, que tinha aqui na cidade de Paranavaí, olhou para mim e falou, o que você quer fazer aqui na empresa? Aí eu falei para ele, nunca esqueço dessa frase, eu falei, dá um jeito para que você tenha mais lucro em algum processo aqui, ou seja, ganhar mais dinheiro em alguma coisa. Bom, E aí ele olhou para mim e falou, pode fazer o trabalho. olha aí. E aí eu desenvolvi um trabalho muito legal lá dentro de resolver um problema de otimização que eles tinham lá. Um trabalho acadêmico, mas que depois virou um produto lá para a empresa, né? Um produto que eu cedi para a empresa, para eles usarem, né? E depois nem sei como é que foi a utilização disso, porque a empresa trocou de dono, né? Depois teve outros donos. Mas, resumindo, eu acho que esse é o grande segredo da academia, sabe? A academia por si só, ela não tem sentido se ela ficar escorada só, sabe, em aspectos teóricos. Sim, ela claro. tem que ir para a comunidade Com certeza. e tentar resolver problemas da comunidade. E é por isso hoje que a Unifatest tem um grande trabalho dentro da cidade de Paranavaí e também aí afora pelos polos de extensão. A gente continuamente está na comunidade, a gente está no SESC, estivemos semana passada no Rotary Day, lá no SESC, atendendo com muito serviço à população, estamos no Calçadão, na Praça dos Pioneiros, a gente está dentro de várias empresas com estagiários, estagiário na UPA, estagiário na Santa Casa, estagiário nos laboratórios, ou seja, a universidade tem essa missão, sabe, de resolver problemas, de estar lá dentro ajudando a comunidade em algum processo. Que legal você falar isso, porque hoje a gente vê o jovem que está saindo aí do ensino médio e nem todos têm assim, essa visão do que quer fazer, qual carreira quer seguir, qual curso, né? Existe um menu, né? As opções, né, de cursos que a Unifatest oferece. Obrigado. Mas assim, a pergunta é, Daniel, que conselho que você daria? Porque tem muita gente que já sai com a ideia pronta, mas alguns ainda não sabem que carreira quer seguir, que curso quer. Que conselho que você dá para essas pessoas que às vezes estão aí, não sei o que eu faço da vida, o que eu vou fazer e tal. Como é que a gente consegue orientar esse povo aí? Cara, eu acho que a profissão do século XXI é saber lidar com pessoas. Pois é. Então, se você tiver um bom trato com pessoas, você pode ser administrador, engenheiro, matemático, físico, médico, dentista, indifere. Assim como
a nossa função, né, a nossa missão de passagem por esse planeta é essa. Saber, sabe, trato com as pessoas. Então, quando a pessoa chegava para mim, sempre falava assim, professor, eu não sei o que eu faço, cara, tô na dúvida, tô na fila do vestibular para fazer inscrição e eu não sei se eu faço engenharia, ou se eu faço administração, ou se eu faço... Falo, cara, você tá na dúvida, você vai pensar em gerenciar pessoas. Um curso muito bom para isso é administração. Sim. Porque você aprende gestão de processos, mas também lá tem disciplina de gestão de pessoas, tem psicologia organizacional, tem RH, recursos humanos. Então, eu entendo que o grande segredo nosso do século XXI é gestão de pessoas. Eu posso ter um excelente profissional lá na universidade, um cara brilhante como dentista, como advogado, como engenheiro, independente do setor que ele veio. Se ele não tiver gerenciamento de pessoas, se ele não souber gerir quem está próximo dele, se ele tiver numa empresa, numa corporação, gerir o time, um papel de líder, um papel de liderança, se ele tiver com cargo de liderança, e se não tiver com cargo de liderança, o papel de liderado, de saber ouvir e seguir o processo da forma como foi, eu acho que a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, se a pessoa chega para mim e fala, não sei para onde ir, eu falo para ele, vá para os cursos de gestão. Gestão. Se você quiser um curso rápido de gestão, vai lá, gestão de recursos humanos, gestão, processos gerenciais, gestão pública, gestão, aprender gestão, tá? No meio dessa gestão, uma das coisas importantes, para mim a mais importante, é gestão de pessoas. Olha que legal. Inclusive tem um curso disso, especificamente disso, chama-se Tecnólogo em Gestão de Pessoas. Que é o trato com as pessoas. Que é o trato com as pessoas. Você saber gerir isso numa corporação, sabe? Nossa empresa, por exemplo, tem 1.000 colaboradores. Nós temos diversos setores. Um setor com 30, um setor com 50, um setor com 80. Todos esses setores têm líderes, têm gerentes. Todos esses gerentes têm diretores em cima desses. Então, o convívio direto é o quê? Gestão. Gestão. Essa pessoa aqui tem embaixo dele uma liderança, ele passa determinações, faz reuniões de grupo, esses aqui embaixo dele também tem. Quando eu falo embaixo, é porque as pessoas lá dentro vão galgando, mas lá as pessoas também sobem e vão para os altos cargos, né? Muito importante destacar isso. Me fala uma coisa agora, Daniel. 20 anos, quase 18, né? Vamos colocar aí quase 20, né? De existência da marca Unifatec. A gente viu que realmente foi um crescimento meteórico, né? O sucesso da marca na formação de profissionais. Eu tenho orgulho de dizer que eu passei por lá também. Como aluno e como professor? Exatamente, como aluno, como professor. Fiz minha primeira faculdade ali, fiz pós-graduação ali, dei aula ali. A que você atribui esse sucesso da marca Unifatec, cada vez mais alcançando aí pessoas, formando não só profissionais, mas também formando cidadãos, né, para o mundo aí. A que você atribui esse sucesso todo? Menino, ó, o nosso grupo, cara, até aproveitando para falar, são quase 20 anos de existência. Hoje a gente não é mais uma faculdade, deixamos de ser uma faculdade. Sim. Somos um grupo. Esse grupo não é mais um grupo educacional, é um grupo de negócios, né? Nós, inclusive, fizemos, no ano de 2024, nós fizemos aí um rebranding, né? Que o pessoal, um reposicionamento de marca, né? Criamos aí o Grupo Fatec, a marca do Grupo Fatec, e embaixo desse Grupo Fatec nós temos diversas empresas. Tem a Escola Fatec Max, dos pequenininhos, Colégio Fatec Prêmio, do ensino médio, aí temos o Centro Universitário Unifatec, que é a faculdade, nós temos a Labtec, que é uma empresa de criação de laboratórios virtuais, nós temos o Inova Carreiras, que é uma plataforma de cursos livres, que a gente também tem. Temos a
a Elos, né? Elos Tech, que é uma empresa de tecnologia na área de finanças. Então a gente tem muitas coisas embaixo do Grupo Fatesi. Só que existe uma coisa muito importante. Tudo isso está embaixo de um mesmo propósito. Qual? Servir. Isso é bacana. Servir. Eu acho que 2000 anos atrás, um cara passou por aqui, por esse planeta, e a principal lição que ele deixou foi essa. Verdade. Servir. É. Servir. Porque qual é o sentido, né, de você estar bem posicionado, bem na comunidade, se você não tiver um propósito de crescimento do seu entorno, daquilo que estão ali? Tem uma palavra africana que eu gosto muito, que chama Ubuntu. Ubuntu. Diz que um evangelista estava numa comunidade na África e aí tinha um grupo de crianças brincando. E aí ele chamou as crianças e falou, eu vou propor uma brincadeira para você. Ele tinha uma sacola com muitos doces e ele falou, eu vou colocar isso aqui naquele canto lá, nós vamos fazer uma corrida daqui até lá e aquele que chegar primeiro, ele vai ganhar essa sacola com os doces. E aí, diz que as crianças se enfileiraram, né? E aí quando ele falou já, disse que as crianças caminharam juntas e aí chegou lá, pegou, o primeiro que chegou pegou o saco com os doces e ele distribuiu para os demais. Olha aí. E aí o evangelista perguntou para ele, por que que você fez isso? Ele falou, Ubuntu, tio. E aí ele foi pesquisar o que significava a palavra Ubuntu naquele dialeto africano daquela região. E a tradução mais próxima que ele achou da palavra Ubuntu é eu só sou o que sou se quem está perto de mim estiver bem. Olha que legal. Essa é a ideia, cara. Então, eu acho que o grande segredo do Grupo Fatesi é esse, é servir. As pessoas que estudam lá, a gente promove uma transformação de vida. Sim. Independente de ser no presencial ou de ser no EAD, as vidas são transformadas pela universidade, pela escola, pelo colégio. As pessoas que trabalham lá com a gente, muitas delas têm vidas transformadas, né? Nós já tivemos zeladora lá, zeladora que foi trocando de cargo, hoje está já em cargos bem lá em cima, estuda, faz direito, e aí você fala assim, o que era e o que é, né? Quem era e o que é, tá? Então a gente tem que sempre pensar assim, quando a Fatesi ganha, quem ganha? Quando a instituição cresce, quem cresce junto? Então o nosso grande segredo do crescimento tem muitas outras coisas, mas a palavra principal é essa, servir. Esse para mim é o ponto principal. E é a minha filosofia de vida também, pessoal. Eu admiro muito isso aí porque o servir ele é algo, como é que a gente pode dizer, de Deus, né? Sim. E eu já quero engatar esse gancho aí que você deixou do servir para te fazer uma pergunta da seguinte forma, sobre o seu legado como diretor acadêmico nessa instituição de ensino superior. O grande legado do Daniel seria esse, servir e transformar vidas? O legado que você quer deixar? Cara, eu penso muito nisso, sabe? Aham. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a pensar no epitáfio, né? Qual vai ser a frase
do meu túmulo, né? É uma sequência natural da vida, né? Exatamente. Esses dias eu vi o Paulo Tran falar uma coisa muito legal, aquele ator global, já bem senhor já. Sim, sim. Ele falou assim, ó, o grande start da vida é a morte. Não teria graça viver se a gente não morresse. E é verdade. Então eu penso assim, cara, o Daniel e os meus sócios também, eu acho que a gente tem uma sintonia muito forte nisso. O meu propósito realmente é esse, é o de servir. E eu falo isso como professor, eu falo isso como gestor, como um dos donos, como patrão, falo isso como pai, como avô, como esposo, eu sempre penso nisso, servir. Como tio, como padrinho das pessoas próximas, como irmão, que eu tenho um monte, né? Então, o meu legado, a minha frase principal é essa. Enquanto eu estiver aqui, eu quero deixar uma marca na vida das pessoas pela forma com que eu estou próximo delas e eu posso colaborar com elas. Quando eu falo colaborar, em todos os sentidos, né? E aí vem uma frase do Pequeno Príncipe, né? Do livro do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito e já citei várias vezes em discurso de formatura, que eu acho que aquele livro é fantástico, deixa um monte de histórias, que ele fala que aqueles que passam por nós, eles não vão sós e eles não nos deixam sós, porque eles deixam um pouquinho de si e eles levam um pouquinho de nós. Que legal. É isso aí. Então, estar aqui é isso, é marcar a vida das pessoas. Muito legal. Daniel, a gente já está finalizando aí. Conversa boa vai longe. Se a gente ficar aqui, isso aqui vai ficar 3 dias de podcast. Vai ter que fazer que nem série da Netflix. Parte 1, parte 2, né, Rogério? Para a gente fechar, uma pergunta que a gente traz pessoas, né, que são sucesso naquilo que se propõe a fazer, e você não é diferente, né? Além de meu amigo, a gente tem uma consideração muito grande por você, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Então, assim, como é que você vê a Unifatesc no futuro? Vocês cresceram bastante, tem espaço para crescer mais. Como é que você vê essa instituição daqui a 10, 15, 20 anos? Cara, você já pensou nisso? Já, a gente pensa nisso constantemente, né? Certo. A gente criou uma política interna nossa, e foi decisão nossa, e talvez muitos acham que é uma política errada, mas hoje, 20 anos depois, a gente entende que foi uma política certa. A gente criou uma política de não formar sucessores familiares. Certo. Tá? Então, meus filhos não trabalham lá. Os filhos dos meus sócios não trabalham lá. Assim como as esposas também. Motivo muito simples, né? Que você não pode levar a dissensão familiar para o ambiente empresarial. Certo. E essa é uma decisão que a gente tomou e acredito que foi uma decisão acertada. E então a gente vai tendo um ciclo, eu acredito que daqui um pouco vão formando, já tem outros diretores, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente deve formar um conselho e a gente estar nesse conselho, participando de decisões grandes e ter um grupo de diretores que toquem o negócio. Essa é a visão que eu tenho, né? Que deve ficar, talvez os filhos participem desse conselho e tal. Mas a visão que eu vejo da FATESC, cara, é que ela ainda vai deixar muito pro Brasil. Sim. Eu não vou falar para Paranavaí, porque a gente há muito tempo já deixou de ser uma instituição local. Nacional. Hoje já. A gente atende o Brasil todo, né? Eu tive a oportunidade de visitar polos da Unifatesc em muitas cidades do Brasil. Eu já fui em polos da FATESC no Nordeste, né?
já fui em Juazeiro do Norte, no Ceará, já fui em Cajazeiras, na Paraíba. Que brobó, tem o Brasil inteiro. Cara, hoje nós estamos no Brasil todo. Tá de cabo a rabo. De cabo a rabo. Como é que é? Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí. Hoje nós estamos em todas as capitais, nós estamos em todos os estados. Em cidades grandes a gente tem 3, 4 polos em grandes cidades. Olha, e aí eu vejo assim que a educação, ela é uma mola que ela sempre vai existir. Eu sempre vou precisar de um formador para fazer com que as pessoas tenham informação e cresçam. Verdade. Tá? O mundo não vive de youtubers. Não. O mundo não vive de gente fazendo postagem de Instagram e esperando likes. Precisa de mentes brilhantes. Precisa de mentes brilhantes. Exato. Precisam de pessoas que construam casas, precisam de pessoas que resolvam problemas, precisam de advogados, de engenheiros, de médicos, de dentistas. Então, apesar de que tem se instituído um pouco essa cultura de que o estudar talvez não seja importante, que é uma visão totalmente distorcida, o estudar sempre vai ser importante. Então, nós, como instituição, a gente tem muito para entregar ainda. Eu acredito que nós vamos crescer muito. A nossa previsão é que a gente termine esse ano com 650 mil alunos, que a gente termine o ano que vem perto de 800 mil e que a gente termine 2028 com mais de 1 milhão de alunos. Isso não é dado fictício, tá? Isso é dado planilhado de uma previsão que a gente tem. Então, seriam 1 milhão de vidas impactadas. Olha aí. Cada vez que uma pessoa se forma, em torno dela muda, né? Se você vem de uma família que ninguém estudou e você faz faculdade, todos perto de você mudam. Sim. Você ajuda seu pai, sua mãe, seus irmãos, exato. Você obriga seus irmãos a estudar também e todo mundo muda. Então eu acredito que a gente vai crescer muito, nós vamos entregar muito ainda para Paranavaí, nós vamos entregar muito para o noroeste do Paraná e nós vamos entregar muito, muito, muito para o Brasil. O meu desejo é isso, é que no futuro, né, aquela história que eu falei agora há pouco do epitáfio, é que eu seja lembrado por alguém que ajudou nessa solidez e nessa consolidação de uma grande instituição de ensino que muda a vida das pessoas. E a gente tem muito orgulho de ter essa marca, de ter a sede dessa marca aqui na cidade de Paranavaí, uma empresa do segmento de ensino, de educação, que nasceu na cidade, cresceu, expandiu para o Brasil inteiro e hoje mantém-se ainda os mantenedores na cidade de Paranavaí, a sede aqui. Isso orgulha muito a gente, sabe, Daniel? Então, parabéns, cara. Nós sempre que vamos por aí afora, a gente leva o nome da cidade de Paranavaí. Já teve algumas situações de eu estar em São Paulo, Rio de Janeiro, em Brasília, e as pessoas falam, de onde vocês são? Eu falo de Paranavaí. Uhum. Ele fala, Paranavaí? Onde é isso? Eu falo, no interior do Paraná, tá? Lá pertinho, no norte, noroeste, lá, tá bem pertinho, próximo de Maringá. Ele fala, Maringá eu já ouvi falar. Eu falei, então Paranavaí, você está ouvindo falar agora e não esqueça mais desse nome. Eu sempre falo disso. Por quê? Porque a gente tem levado esse nome aí para muitos lugares aí afora. Parabéns. Daniel, a gente agradece a tua participação, cara, e deseja cada vez mais sucesso. Sucesso no servir, sucesso na transformação de vidas, sucesso na formação de profissionais e cidadãos aí pelo mundo. Leve o nosso abraço do Grupo Fix a todo o grupo Unifateste. Eu tenho certeza que em breve também vem grandes parcerias por aí também. E agradecer você mais uma vez pelo tempo. A gente sabe que a tua agenda é corrida e concorrida, né? Obrigado. E você disponibilizou esse tempo aí para vir falar com a gente. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, tá? Que aproveite um pouco dessa história, que sirva de inspiração para vocês. E vou falar uma coisa para você que eu falei para esse cara aqui há um dia muito tempo vai atrás. Ah. O tempo
passa, você estudando ou não. Então, se você está em dúvida se deve ou não estudar, pensa nisso. O que você quer ser daqui 2, 3, 4 ou 5 anos? Tá? Deus abençoe vocês. Um abraço. Eu já ouvi essa frase aí uma vez e transformou minha vida. Então, eu vou só reforçar. O tempo passa você estudando ou não estudando, tá? Falamos com o professor Daniel, diretor acadêmico da Unifatesc, né? Essa importante instituição de ensino superior, com outras empresas, que vai de mamãe a caducando, né? Vai desde o pequenininho até o acadêmico, aqui no nosso Fixcast. Um abraço e nos encontramos no próximo episódio.